Vamos falar agora sobre os desafios na transição do governo em Blumenau com Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, que está com a gente. Além desse assunto, tem um assunto nacional. Ontem terminaram as disputas nas eleições municipais de segundo turno. Também dá para a gente ver o cenário atual, né, o crescimento de algumas legendas. Alexandre, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana conversando com vocês. Vamos começar falando sobre os desafios de Egídio Ferrari para a montagem da equipe administrativa do próximo governo, né? Essas negociações já começaram, né? Essa transição já está ocorrendo, as equipes já estão conversando, mas tem aí uma estrutura toda para ser montada, né? Com nomes que devem ser indicados. E sempre fica um ponto de interrogação. Como é um governo que está chegando, um candidato novo, mas apoiado pela atual gestão, quem poderia ser reaproveitado nesse novo governo, né? Pois é, Jorge, a equipe de transição no entorno do prefeito eleito Egídio Ferrari tem guardado as 7 chaves. Os nomes especulados, ventilados. Até o momento, só 2 nomes foram confirmados, o da Malu Fusinato como secretária de comunicação e do Dênio Scottini como chefe de gabinete, 2 nomes muito próximos ao então deputado Egídio, trabalhavam com o deputado na Assembleia Legislativa, trabalham ainda. Fora isso, a gente não consegue acesso a nomes, o resto tudo é muita especulação. E eles têm conseguido manter esse sigilo, que é um ponto forte, porque, na verdade, essas especulações, que acabam sendo um pouco do nosso trabalho, não são boas para quem está tratando de escolhas de nomes. E lembrando, Jorge, quando as pessoas têm uma ideia assim, tem que botar técnico, tem que botar servidor, tem que botar uma pessoa técnica de carreira ali, mas não é muito fácil tu encontrar pessoas para ocupar os cargos na secretaria por uma série de motivos, né? A questão do próprio salário, claro que para a maioria das pessoas é um bom salário, cerca de 10 mil limpo, mas a responsabilidade é muito grande. Além de uma responsabilidade de trabalho, tem uma responsabilidade de colocar o seu CPF, que é uma coisa que sempre é muito preocupante para qualquer cidadão, colocar em contratos, a estrutura é muito grande. E as pessoas que já estão na iniciativa privada em cargos bons, cargos que tenham alguma relevância, elas acabam fazendo a conta e dizendo, bom, é melhor eu seguir por aqui, né? Então, a não ser que tu consiga conciliar com uma atividade particular, profissional que tu tenha, é muito complicado tu encontrar essas pessoas técnicas. Um bom exemplo foi a questão do SAMAI, a questão do SAMAI. O prefeito eleito Egídio Ferrari sonhou com o Daniel, que foi diretor da AGIR, mas o Daniel está nos projetos nacionais, estava inclusive fazendo um trabalho para o Banco Mundial, que certamente a remuneração dele é muito superior à de secretário e com muito menos incomodação e estresse. Então, obviamente, o Daniel recusou, pelo menos o primeiro convite, e aí fica aquela coisa, como preencher esses cargos não é fácil. Então as pessoas ficam falando, não, mas tem gente bastante, escolhe servidor de carreira, não é assim. Então a gente percebe uma dificuldade na montagem, alguns nomes ligados ao ex-prefeito João Paulo Kleinman sempre são citados, mas são nomes que também estão muito bem colocados na iniciativa privada, o Cássio Quadros, que é diretor da ANVI, o Fernando Lenzi, que também tem a sua atividade profissional, Marcelo Churubi, também essas pessoas estão colocadas. Então, elas também pensam 2 vezes por que vão aceitar esse desafio nesse momento. Com relação aos nomes do atual governo que ficam, acredito sim que vai ter uma ocupação de espaço de algumas pessoas, mas eu acredito também que seja uma renovação grande. Um nome que é dado como certo, você entrevistou ele, inclusive, semana passada, é do Éder Boron, que inclusive participou
da chapa majoritária, auxiliando junto com a vice-prefeita Maria Regina Soares, ele que é do PSDB, ele está na Secretaria do Planejamento, é muito certo, quase muito certo que ele vá para a Procuradoria Jurídica, é um cara técnico, é um advogado de formação, é um servidor concursado, então é um nome que agrada muito. Outro que deve estar é o Marcelo Altoff, que é o secretário de Parcerias e Concessões. Ele também esteve na linha de frente pelo lado da administração, ajudando na majoritária do Egídio Ferrari. É um coringa, pode entrar em vários cargos, e daí o resto tudo começa a ser especulação. A gente pensa o seguinte: poxa vida, a Gisele Margot Quiroli, que acabou não se elegendo, é um nome ideal para ser a secretária do Paradesporto como ela é hoje. Mas existem algumas críticas a eventuais posturas que ela tenha tomado durante a campanha e também ao fato que o MDB teve um desempenho pífio na eleição. Então, fica aí esse ponto de interrogação. Então, tem muitos nomes falados, mas o resto tudo é chute, a gente não sabe o que vai dar. É possível, por exemplo, né, o prefeito eleito aproveitar bons nomes que esse governo tenha, né? Porque tem bons nomes, né? A gente conhece bons trabalhos. E muitos cargos, a grande maioria dos que ocupam cargos são cargos técnicos. Técnicos, né? E muitos até de carreira, né? De carreira, e as pessoas às vezes não analisam isso. Mas é possível, né? O prefeito Egídio, que você já conversou com ele aqui também, ele disse que não viria problema nenhum nisso, no reaproveitamento. Mas é possível ele reaproveitar alguns nomes e mesmo assim ter um governo com a cara dele? Ou ele ficaria muito atrelado ao atual governo? Ele ficaria muito atrelado ao atual governo, e eu entendo que ele vai ter essa cota de pessoas que vão permanecer. Muitas pessoas vão permanecer no segundo, no terceiro escalão, mas na linha de frente eu entendo que ele tem que ter uma retomada. Outro nome que é muito falado, por exemplo, é do vereador reeleito Alexandre Matias, para a educação, que fez um bom trabalho nesses últimos 2 anos. Será que ele fica como vereador ou fica como secretário? Então é um nome que às vezes é lembrado. O nome do Silvio Zimmermann, que agora está ocupando a vaga de suplente na Câmara no lugar do próprio Matias, ele é um nome sempre lembrado para a cultura, né? E tem que ver também se ele teria interesse. Então, agora é importante que o Egídio também dê uma cara nova para o seu governo, e eu acho que isso que ele está procurando fazer. Mas é importante repetir, não é fácil, não é bater numa árvore, vai cair um monte de secretários, pessoas preparadas, até tem bastante gente, mas também tu tem que fazer a relação, essas pessoas acabam fazendo a relação custo-benefício para ver se vale a pena aceitar esse cargo. A maior dor de cabeça é o Samay? Sem dúvida. Eu sempre brinco que o Samay precisa ser de uma pessoa, precisa convidar o bispo, um monge, uma pessoa que tu diga assim, bom, acima de qualquer suspeita. É uma brincadeira, a gente sabe que isso não existe. O próprio Daniel, que é o nome citado, é um cara técnico, nunca viveu na política, mas eu tenho dúvida não da capacidade dele. Tenho dúvida da experiência dele para gerir uma máquina daquelas. Ele está acostumado a estar do outro lado do balcão, né? Agora, para fazer esse gerenciamento do dia a dia, é um ponto de interrogação. Aí o nome que vem muito à baila é do ex-deputado Jean Kuhlmann. O Jean Kuhlmann, o próprio Egídio falou muito bem do Jean. O Jean foi coordenador da campanha do Egídio. Ele foi um deputado muito exitoso, foi um vereador muito exitoso, mas ele perdeu duas eleições para prefeito de Blumenau, perdeu uma reeleição para deputado, e ele ficou com uma imagem negativa que eu até considero injusta, porque o Jean é um político, mas ele tem experiência de gestão, ele conhece a máquina, ele sabe como funciona, e ele só estaria motivado para vir ao governo, ele que também tem muitas questões na iniciativa privada, para o Samay, com esse desafio de ter essa carta branca, de assumir essa autarquia, com esse desafio de tentar minimizar, resolver os problemas do Samay, até para amanhã ou depois pensar no seu retorno para a política partidária, para a política eleitoral. Mas quando a gente fala no Jean Kuhlmann, a gente já vê uma série de críticas. De novo, mais um. Então, não é simples a equação.
Não é simples. Quem é que tu vai botar no SAMAI? E mais um problema, Jorge, falando dos desafios do Egídio, o que ele vai fazer dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro com problema de abastecimento de água? A população enfrentou aí mais uma semana de problema e não vai ter nada que possa ser feito ali quando ele assumir. Então ele precisa fazer uma sinalização muito importante para a população de Blumenau. E como é que é essa sinalização? É no secretário e é no que ele vai fazer emergencialmente, né? Então, como é que ele vai sinalizar? Porque as obras necessárias não vai dar para acontecer. O problema parece que vai se repetir, como tem se repetido ano após ano. Então, é importante que o prefeito eleito faça uma sinalização para a população. Gente, vai demorar, mas eu estou aqui fazendo no caminho certo. Por isso que ele tem que acertar muito no nome. E aí, mesmo um nome qualificado, com experiência, como o do Jean Kuman, passa a ser visto com uma desconfiança por parte da população, que vê também a classe política com uma desconfiança, que é um problema. É verdade. Ele tem que gerar essa confiança, né, para o consumidor acima de tudo, né? De que algo vai ser feito logo, em breve, para resolver esse problema. Porque ele não vai ter ferramenta para resolver logo na virada, logo que ele assumir. Não tem ferramenta, não tem varinha de condão. Então, qual é a sinalização? Olha, eu estou botando uma força-tarefa, eu tô botando o monge, o bispo, o sei lá quem, para tentar resolver isso aqui. Opa, então tá bom, né? Agora, ele é o que ele tem para fazer nesse momento. Ele já sinalizou que vai mergulhar no SAMAI, que vai montar um grupo de trabalho e tal. É isso que as pessoas querem ver. E querem ver assim, bom, quem é que vai comandar esse grupo? Quem é que vai comandar essa virada de página do SAMAI? E aí restam as dúvidas. O Jean Kuman é um nome que transita bem isso, e o Marcelo Altoff, que eu falei que é um coringa, é uma pessoa que é muito bem quisto nas relações internas da prefeitura, tem competências, sabe de gestão, poderia também ser um nome, porque o Marcelo é um técnico também, advogado de formação, e ele poderia ser um nome para tentar acalmar os ânimos ali. É o grande desafio hoje, né? Sem Nessa dúvida, transição toda, o grande desafio é falta de água. É a falta de água. E depois vem outros desafios fundamentais aí, que é a questão da saúde, é um problemão, o que ele vai fazer. Também é uma situação que não é fácil, porque ela bate na falta de médicos. Falta de médicos em algumas áreas é uma situação gritante. E isso passa a atração desses profissionais por um aceno do governo de quê? De uma remuneração melhor. A remuneração dos médicos é muito superior à da grande maioria dos trabalhadores do serviço público, mas mesmo assim é insuficiente para mantê-los na rede. Então esse é um outro desafio que precisa ver. E também precisa ver como é que ele vai trabalhar a questão financeira por conta da criação da Guarda Municipal Armada, que é uma ideia de promessa, governo, ele continua insistindo nisso, e todo mundo sabe que isso não é fácil. Isso tem impacto financeiro, tem um impacto importante. E como é que ele vai equalizar esse impacto? Uma coisa é ele falar na campanha, outra coisa ele botar em prática e ver qual é o lugarzinho que ele vai ter que mexer para botar dinheiro na Guarda Municipal Armada. Tem outro desafio aí, Alexandre, que está na educação, com a descompactação da folha dos professores estaduais, gerou maior interesse ainda pela rede estadual. A rede municipal em Blumenau tem falta de professores também. Vai impactar nos ACTs, né? E exatamente. E vai ter uma dificuldade aí, porque o sindicato aqui trabalha muito nessa questão da descompactação da folha também, e não consegue avançar nesse sentido. Mas teve 2 concursos recentes que deram uma encorpada no magistério aqui de Blumenau. O problema está também em algumas áreas específicas, professores de educação especial, e esses professores eles fazem, eles participam do sorteio de vagas no estado e em Blumenau. Então, vira e mexe, Blumenau fica sem, porque ele optou pela questão do estado, né? Independente mesmo da descompactação, a questão da remuneração era melhor. Agora, esse sim é um desafio também. São vários desafios que ele tem. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Então, por isso a importância de você ter nomes, né? Nomes que consigam
olhar essa situação, olhar esses desafios que vêm pela frente e avançar nesses problemas que vão ter que ser enfrentados. Apesar da inexperiência dele, né, como gestor, como, né, um prefeito, ele entrou para a política agora, né, deputado estadual, agora prefeito eleito, ele está cercado de um grupo que tem alguma experiência e tem como seu principal, digamos assim, a pessoa com quem ele conversa mais sobre política e gestão, que é o ex-prefeito João Paulo Klein, que conhece muito, e está ao lado da Maria Regina Soar, que também é uma baita gestora, né, que teve um acesso muito grande às informações no atual mandato e vai seguir tendo. Então, se ele conseguir também ouvir essas pessoas, claro, tem o prefeito Mário Hildebrand, que obviamente é a pessoa que mais conhece essas informações, mas a gente imagina que nesse momento ele não vai ouvir muito o prefeito, e sim, vai ouvir a Maria Regina e o ex-prefeito João Paulo Klein. Do executivo para o legislativo, né? Tá todo mundo sorrindo, tranquilo, mas nos bastidores está fervendo a questão da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau. O próprio informe vem acompanhando o que a gente consegue de informação, né, Alexandre, sobre a disputa no primeiro mês do ano, né? Quem deve comandar a mesa diretora da Câmara de Vereadores, Alexandre Gonçalves? Difícil, é uma resposta difícil. Você falou de sorrisos, muitos sorrisos irônicos, muitos sorrisos amarelos e muitos sorrisos falsos estão acontecendo. Esse é o grande assunto da Câmara de Vereadores, né? E é uma caixa de surpresas. A eleição da Câmara de Vereadores em Blumenau sempre foi muito disputada, sempre foi uma caixa de surpresas. Lembrando que em 2020, mesmo com aquela grande vitória que o prefeito Mário Hildebrand teve se reelegendo, com a grande vitória da aliança em torno do Mário Hildebrand, houve uma pegadinha na eleição da mesa diretora, que surpreendeu a todos, que não era quem o governo pensava, com uma pessoa do governo, que era o próprio Egídio Ferrari, que deu uma curva em todo mundo e acabou ele se colocando como presidente numa articulação que envolveu, inclusive, Almir Vieira, que é um dos caras que está querendo disputar também. Então, hoje estão colocados 4 nomes. O próprio Almir Vieira, que eu já cheguei a escrever que ele era o favorito, porque ele fez um trabalho considerado bom internamente, no sentido de dar 13º, aumentar o vale alimentação, discutir outras questões importantes que no funcionamento da casa. Ele teve coragem para bancar isso, quanto muitos não tinham. Então eu considerava ele favorito, hoje eu já tenho dúvida, né? Aí tem o próprio Egídio Becauser colocando o nome dele. O Egídio Becauser e o Almir estão em campos antagônicos hoje, também aí entra o vereador Ailton de Souza, que é o vereador do PL, que é também reeleito. Então nós estamos falando de vereadores empoderados. E uma solução que pode também cair no colo dela é da Silmara Miguel, uma mulher para presidir a Câmara. Ela teve naquele grupo em 2020, havia uma negociação para que o Egídio ficasse um ano, ela outro ano, que acabou não se cumprindo. Então a Silmara pode ser a solução para tentar ajeitar essas questões. São precisos 8 votos, né? E ainda há muita dúvida para onde se vai. Então, o que parecia muito bem encaminhado para o Almir, hoje eu já acho que tem muita dificuldade para ele conseguir. Quer dizer que é impossível? Não. E aí entra uma carta. Como é que o governo eleito vai jogar? Com quem ele quer? Se trabalhava nos bastidores tranquilamente para a manutenção do projeto com o Almir Vieira, para ter uma garantia, uma tranquilidade e tal. A gente sabe, né, que algumas pessoas ligadas ao prefeito eleito estão fazendo contato com os vereadores, e principalmente aqueles que não estão definidos, para dizer, e aí pode botar alguém para conversar e tal. Então resta essa posição. Só que daqui a pouco o governo vai ficar numa saia justa, porque ele vai ter alguns candidatos identificados com ele, e ele vai ter que escolher se ele entra nessa briga e sai chamuscado, ou se deixa eles, né, se entenderem lá na Câmara. Porque se o Egídio coloca o trem, o Egídio foi eleito na base de apoio. Se o Ito é do PL, do Egídio Ferrari, Jorginho Melo e do Mário Hildebrand, ele não teria preferência?
O Almir foi né, afiançou todo esse projeto. A Silmara não, a Silmara era oposição. Mas então, nós temos esses nomes, como é que o governo vai fazer? E a gente sabe que quando o governo entra na parada, o governo também tem mecanismos para oferecer, o governo tem estrutura, tem cargos, tem sinalizações para oferecer. Então, resta saber como é que o governo vai jogar, o que vai oferecer e o que algumas áreas vão entender desses oferecimentos. Por exemplo, como é que vota o Jean Volpato, que é uma novidade? Então, o Jean Volpato, em tese, o PT do Adriano Pereira sempre esteve muito próximo do Almir Vieira. O Adriano garantiu cargos importantes na Câmara e na administração. Agora, talvez o voto do PT não seja unânime, porque talvez o interesse do Jean não seja o mesmo do Adriano. Como é que o Flávio Linhares vai votar? Né? Ele é do PL. Então, fica essa dúvida. Ele vai com quem? Ele já sinalizou que ele teria interesse em votar num candidato do PL, no caso o Ito, e os dois do Novo. Os dois do Novo já sinalizaram uma harmonia com o PL, do Egídio Ferrari, mas também estão de olho em algumas oportunidades que pode o espaço da mesa proporcionar. Então, eu diria que é muito indefinido, 4 nomes que podem surgir outros nomes, não duvidaria disso, e ainda temos muita emoção. Mas o que a gente precisa entender é como é que o governo vai jogar. E é uma eleição que se define no último lance mesmo, né? Às vezes se define nem tanto. Porque, por exemplo, a de 2020, ela foi definida, foi uma surpresa, todo mundo se surpreendeu, foi de uma hora para outra, ninguém esperava aquilo ali, mas se definiu, foi embora até o final do jogo. Né? E reza muito a lenda que talvez esse distanciamento entre o Almir e o Egídio hoje tenha muito a ver com essa eleição de 2020. Porque lá o Egídio foi presidente, sendo respaldado pelo Almir Vieira. O Almir Vieira entrou e foi decisivo para isso. Só que, quando o Egídio teve que sair da Câmara, 2 anos depois, cassado por um erro do partido dele na nominata feminina, parece que algumas coisas não ficaram bem na saída do Egídio da Câmara. E essa rusga se mantém hoje na disputa que a gente está vendo agora em 2024. Vamos falar um pouco sobre o cenário político brasileiro, Alexandre. Ontem terminaram as eleições municipais com as disputas em segundo turno. PSD e MDB ganharam a maioria das cidades brasileiras. O que isso pode refletir na eleição de 2026? Eu vou pegar uma frase, uma das frases que o prefeito eleito de São Paulo, o Ricardo Nunes, que é do MDB, falou lá no seu comício de comemoração. Ele falou: o equilíbrio venceu todos os extremismos. O que ele estava dando? Ele estava dando um recado, primeiro, para o seu adversário, que era do PSOL, o Boulos, que sempre teve uma pecha de radical. Ele também estava dando um recado para o Pablo Marçal, que lá no primeiro turno, né, fez uma campanha absurdamente diferente de todos os padrões que a gente está acostumado. E ele não deixa de dar uma indireta ao ex-presidente Bolsonaro, que apoiou Nunes, mas fez uma campanha meia boca ali para o Nunes. E enalteceu muito o seu padrinho político, que é o governador Tarcísio de Freitas, que é do republicano. Então, o que a gente percebe? Que o campo da direita mais pragmática foi o campo vitorioso em quase todo o Brasil. O PT sofreu uma derrota contundente, mais uma vez, uma derrota contundente, ganhou uma prefeitura numa capital que não tinha, Fortaleza, bacana, mas foi aniquilado em vários lugares, ganhou uma ou outra cidade do interior com alguma força, mas a gente percebe o bolsonarismo também perdendo força. A gente pega só em Santa Catarina, né? Estamos falando do segundo turno, mas pega em Santa Catarina. Pô, lugares que o Bolsonaro veio, que todo mundo dizia que era pule de 10 para apoiar candidatos, perdeu em Balneário Camboriú, perdeu em Criciúma, em Florianópolis não tinha candidato, na maior cidade do estado, Joinville, o candidato novo nadou de braçadas. Então, o PL de Bolsonaro conseguiu fazer esse discurso muito bem aqui no Vale do Itajaí. Mas nas principais cidades do estado, Chapecó, com o João Rodrigues, houve uma clareza do eleitor que o monopólio da direita não é do 22.
Então, o recado que essa urna nacionalmente a gente percebe é que partidos tradicionais, pragmáticos, como o PSD e o MDB, saíram fortalecidos desse processo eleitoral no país. Diga-se de passagem, 2 partidos que fazem parte da base de apoio do presidente Lula, mas que se tu pegar esses partidos aqui em Santa Catarina e perguntar sobre Lula, vão ter uma ojeriza e ter um pezinho no bolsonarismo. Então, o que a gente percebe é uma reacomodação de forças da política tradicional, que era uma coisa que eu já imaginava lá em 2022, com a vitória do presidente Lula, que haveria uma reacomodação das forças democráticas, principalmente depois do 8 de janeiro também, porque o país precisa dessa reacomodação. Agora, qual é o impacto de 2026? É um recado muito claro, mas esse recado ele precisa ser observado em algumas vertentes. Primeira, Jair Bolsonaro seguirá inelegível? Se ele seguirá inelegível, ele está fora do processo e aí provavelmente o legado dele vai ser entregue por um candidato conservador, sim, conservador de direita, sim, mas não tão extremista. Aí surgem nomes importantes, como o próprio Tarcísio e como o próprio Romeu Zema. O Pablo Marçal vem ou não vem? Vai ter essa estrutura? Vai ter? Ele vai entrar nisso aí? Alguém, né? Porque aí o Pablo Marçal realmente é uma incógnita. A gente não vê na esquerda capacidade para gerir novos nomes que tenham esse impacto, a não ser o próprio Lula, né? Ele se vem por um projeto de reeleição. Bom, aí é uma coisa. Agora, se a esquerda ou o PT botar outro nome, eu tenho dúvidas do sucesso. Então, tem muitas coisas a serem vistas. Mas o desenho que eu vejo é disso, de um pragmatismo eleitoral sendo decisivo numa eleição municipal, que é a que todo mundo se esperava. Porque aqui as pessoas, claro que tem sua ideologia, tem seu interesse, mas eles querem o candidato que pode resolver melhor as coisas da sua cidade. Alguns analistas nacionais dizem que a polarização cansou. Isso pode ser um sinal? A polarização cansou, sim, e aí, de novo, é por isso a importância do processo de 2022. Né? Estancar aquela polarização que estava ali. Porque eu insisto, claro que há uma polarização PT, Bolsonaro, mas a gente viu no processo eleitoral uma polarização direita versus direita. Né? Então, era preciso dar uma parada, pegar a bola e botar no centro do jogo democrático. O que a gente estava vendo não era democracia. Né? Então, a partir de agora... a gente vai precisar mais tempo para entender se realmente essa polarização acabou, né? A gente vai perceber, e aí entra muito desse cenário. Bolsonaro inelegível ou não inelegível? Pablo Marçal, pode surgir algum nome? Nós temos muitos nomes do campo do centro ainda que não tem uma densidade eleitoral importante para se colocarem como candidatos e viáveis, que aí tem que ver como é que vai andar esse povo aí. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Sempre é ótimo fazer essas análises aqui no programa Na Boca do Povo com você. Jorge, eu que agradeço a paciência dos ouvintes. E lembrando que esse bastidor, as entrevistas, as conversas estão sempre lá no portal Informe Blumenau. Inclusive, essa própria conversa contigo, logo estamos ali e temos alguns cortes aí para compartilhar com o nosso pessoal no Instagram. Grande abraço. E sempre acompanhando toda a mobilização política aqui na cidade, né? Qualquer novidade o Informe Blumenau está divulgando. Obrigado, Alexandre. Ótima semana. Ótima semana para nós.